Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Amém? Você sabia que os ensinamentos de Jesus eram claros, simples e diretos? Não tinha rodeios. Mas será que Jesus mudou? Não, ele não mudou. Os seus ensinamentos continuam claros, simples e diretos. E hoje nós iremos falar sobre a importância de estarmos preparados. É mais um ensinamento de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 25, onde iremos tratar da parábola das 10 virgens. Amém? Contudo, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para o irmão Carlos dar o seu testemunho de no máximo 2 minutos. Os irmãos, amém? Irmãos, é com muita satisfação que eu venho aqui dar o meu testemunho, falar do que o amor de Deus fez na minha vida dentro deste lugar, aqui na Vinde Vida. Quando entreguei minha vida para Cristo, ainda quando tinha meus 18 anos, não sabia que havia necessidade de não somente conhecer, mas obedecer a palavra de Deus. Paguei um preço caro por isso, perdi muitas coisas nessa vida, perdi muitas oportunidades que poderiam ter sido bem melhores aproveitadas, pois simplesmente não queria obedecer a palavra de Deus. Achava suficiente somente conhecer, saber que Jesus existia e que o amor dele era infindável, ou seja, não teria fim para o amor dele para a minha vida. Mas infelizmente, irmãos, por não conhecer a palavra de Deus da forma correta, eu sofri bastante. Fiquei mais de 18 anos aprisionado na droga, na mentira, na prostituição, nas coisas a quais nos levam para o inferno. Quando conheci a Vinde Vida, em dezembro de 2017, eu vim para cá, vim trazido pelo pastor Moessan, conheci aqui a casa, o pastor Cauí, muitos irmãos que aqui estavam naquela época me apoiaram bastante. Cheguei no fundo do poço, irmão. Minha família já não acreditava mais em mim, meus filhos já não tinham mais respeito por mim. E hoje, meu irmão, depois de 3 anos, vai completar agora dia 4 de dezembro de 2020, eu sou um novo homem, graças à misericórdia e o amor de Deus para com a minha vida. Você que ainda não conhece nosso trabalho, você que ainda não conhece nossa casa de recuperação, entre em contato conosco pelo nosso canal, venha nos fazer uma visita, venha orar por nós, assim se for possível. Faça, meu irmão, um propósito de oração pela vida desses homens que estão aqui desempenhando um trabalho, para que não só eu, mas muitos outros que precisam conhecer a verdade, venham mudar suas vidas, venham andar com Cristo Jesus e se tornarem homens e mulheres dignos e amados pela sua família. Amém? Eu agradeço todos da comunidade cristã Vinde Vida, ao meu pastor Moessan, ao pastor Cauí, a tantos outros pastores que eu não me recordo o nome, mas que estiveram junto comigo nessa caminhada e que permanecem junto comigo aqui. Amém? A paz do Senhor a todos, que Jesus abençoe. Um ótimo estudo para todos. Ok? Vamos iniciar então o nosso estudo bíblico. Antes, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, nós pedimos que ao final desse estudo, cada um tenha a consciência de se preocupar em estar preparado para a volta do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Para tanto, esclarece, Senhor amado, abre o entendimento de cada um para esta palavra, para esse estudo, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Vamos em Mateus capítulo 25, versículo 1. Nós vamos tratar nesse estudo da parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Diz o texto bíblico que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Isso quer dizer que o reino dos céus ainda não é, mas vai ser semelhante a 10 virgens. Mas quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar e arrebatar os seus filhos para morar no céu, aí o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Mas vamos continuar. Essas 10 virgens que
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Vamos posicionar essas 10 virgens aqui no nosso estudo. 5 virgens de um lado, 5 virgens do outro lado. 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas, cada uma delas tinha uma lâmpada. Essa lâmpada funcionava como sendo um candeeiro, vamos dizer assim. Então, Jesus começa dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Jesus pegou uma situação daquela época para contar esta parábola. Jesus pegou a situação do casamento judaico. E como que era o casamento judaico? Funcionava da seguinte forma: o noivo estava na sua casa com seus amigos e ele saía altas horas da noite com os amigos para a casa da noiva, que lhe aguardava com as suas 10 damas de honra. As 10 damas de honra são as virgens. Acontece que antes do noivo chegar na casa da noiva, as damas de honra eram avisadas: o noivo está chegando. Então, as 10 damas de honras, ou as 10 virgens, pegavam as suas lâmpadas e saíam ao encontro do noivo. Para quê? Para iluminar o caminho dele até a casa da noiva, aonde iria acontecer o casamento. E depois, o noivo levava a noiva para sua casa. Assim funcionava o casamento naquela época, na época de Jesus. Agora vamos ao versículo número 2. E 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Então a informação do versículo número 2 é que nós temos 5 virgens que eram prudentes e 5 que eram imprudentes. O que é uma pessoa prudente e uma pessoa imprudente? Qual a diferença entre as duas? A diferença é que a pessoa prudente é uma pessoa ajuizada. Ela está sempre preparada. Estão dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ela está preparada para a volta de Jesus. É a pessoa prudente, que não deixa para se preparar na última hora. Não, ela já está preparada. E você sabe de uma coisa? A pessoa prudente, ela não se abala com nenhum tipo de notícia ruim. Não se abala, tá bom? Isto é a pessoa prudente, porque ela sabe quem é o seu Senhor, ela sabe quem é o seu noivo, que é Jesus. Já a pessoa imprudente é uma pessoa sem juízo, que nunca se prepara. Para ela tanto faz como tanto fez. Se Jesus vai voltar, se não vai voltar, ela está nem aí. Ela quer ver é o que vai acontecer. É a pessoa imprudente. Ela está descuidada, ela está distraída com as coisas desse mundo. Ela está mais interessada em ficar nessa terra do que morar no céu. Amém? Vamos então aos versículos número 3 e o versículo número 4. Vamos continuar esta parábola, esse ensinamento de Jesus. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pois bem, as virgens imprudentes, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo, elas não levaram azeite de reserva. Isso é típico de pessoas sem juízo. Sai apressadamente, sem nem calcular o que vai precisar naquela situação. Isso é tipo de pessoa imprudente. Ao passo que as virgens prudentes, elas levaram azeite consigo. Elas levaram azeite de reserva para encher as suas lâmpadas.
Vamos agora nos situar nesse texto. O que é o azeite? O azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E você sabia que nós, que professamos a fé cristã, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos indo de encontro ao noivo, que é Jesus. E Jesus está voltando. E como está a sua lâmpada? Você está levando azeite de reserva ou não? Você está sendo uma pessoa prudente ou imprudente? Vamos ver a recomendação, ou melhor dizendo, a ordem que o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos dá a respeito do azeite, a respeito do Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que ordem que o apóstolo Paulo nos está dando em Efésios 5:18. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que ter a nossa vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Deus vivo, manifestar o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 5:22, que diz: o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Nós temos que nos encher com o Espírito Santo de Deus, exalar o bom perfume de Jesus Cristo através das nossas vidas. Agora, um cristão sem o azeite, ou seja, sem esse enchimento do Espírito Santo, é um cristão que vive de aparência. Ele canta, às vezes até canta, prega, sim, ora, às vezes faz tudo isso. Mas ele não é trigo, ele é joio. É joio. Olha, uma OBS. No relacionamento com Deus, ele não admite o uso de máscaras. Ou seja, de fingimento. Pode até enganar o homem. Mas não engana Deus. Um dia a máscara cai. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Encha-se com o Espírito Santo. Se preocupe em ter uma vida com Deus, em ter a presença de Deus na tua vida. Amém? Vamos agora ao versículo número 5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ok? Então diz o texto bíblico que todas dormiram, tanto as 5 virgens prudentes quanto as 5 virgens imprudentes. Todas estavam dormindo devido à demora do noivo. Quando Jesus voltar, vai encontrar pessoas dormindo? Com certeza, mas não é o sono da morte. Vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este texto está dizendo que, no arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo, estes vão ressuscitar. Estes são aqueles que viveram uma vida prudentemente, se preparando para a volta de Jesus, cheias do azeite, cheias do Espírito Santo. Estes vão ressuscitar, mas, infelizmente, aqueles que viveram a vida imprudente, sem preparo algum, sem se preocupar em se preparar, em santificar a sua vida, em buscar ao Senhor, infelizmente, estes
não vão ressuscitar. E vocês percebam que todas as 10 virgens, tanto prudentes como imprudentes, elas dormiram. Mas a diferença é que 5 dormiram cheias do azeite e 5 dormiram vazias do azeite. Esta é a diferença. Vamos agora ao versículo número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Pois bem, meus irmãos, hoje esse mesmo grito de alerta ecoa. Jesus está voltando, o noivo está voltando. E como está a sua vida? Como é que você tem andado na presença de Deus? Vamos ver um alerta que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, versículo número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como imprudentes, mas como sábios, ou seja, como prudentes. Como está a sua vida? Como você tem andado diante de Deus? Prudentemente ou imprudentemente? Como sábio ou como nécio? Vamos agora ao versículo número 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E então, aquelas virgens, ao ouvir o grito de alerta, elas, se levantaram. Todas elas se levantaram. E foram então preparar as suas lâmpadas. E veja o que aconteceu. Vamos aos versículos 8 e 9 e nós vamos verificar o que aconteceu com essas virgens. E as imprudentes disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vamos explicar o versículo 8 e o versículo 9. Depois que ouviu-se o grito de alerta no versículo 6 e que elas despertaram no versículo 7, as imprudentes disseram para as prudentes: nos dê um pouco de azeite para nós, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Isso quer dizer que elas tinham azeite, só que estavam no limite. No versículo 9, as prudentes disseram: de jeito nenhum, não vamos dar azeite para vocês, porque senão nem nós e nem vocês. Vocês querem azeite? Então vá comprar na venda. Vai lá na vendinha. Vai lá e compra. O que isso quer dizer? É que não havia nenhuma razão para que as virgens prudentes dividissem o seu azeite. Sabe por quê? Porque todas elas tiveram a mesma oportunidade de ter o azeite em reserva. Mas as imprudentes não estavam nem aí. Cada um tem que cuidar da sua lâmpada, de encher a sua lâmpada. Isto quer dizer que cada um de nós somos essa lâmpada e precisamos estar cheios do azeite. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus e precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não viver como nécios, distraídos, imprudentes, mas viver como prudentes, buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando estar sempre preparado para a volta de Jesus. Obedece. A salvação, ela é individual. Eu não posso pegar a minha salvação e dar para outra pessoa. Amém? Vamos agora ao versículo número 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se
a porta. Por não terem azeite suficiente, sabe o que aconteceu? As virgens imprudentes, elas foram lá na venda comprar azeite. E quando chegou, não deu mais tempo. O noivo já tinha chegado. Elas estavam despreparadas. Deixa eu te falar algo. Hoje, o pensamento de muitas pessoas, principalmente dos jovens, é a mesma coisa. Não, eu não vou me preparar agora para Jesus. Não, eu vou primeiro viver os meus sonhos. Eu vou ter uma boa profissão. Eu vou fazer isso, eu vou curtir a vida. E depois eu me preparo. Depois eu me preparo para a volta de Jesus. Depois eu me preparo para o arrebatamento. Mas será que vai dar tempo? Esse pensamento é ledo engano. Por quê? Porque Jesus disse que a volta dele, que o arrebatamento, o dia e a hora, ninguém sabe. Mas, no entanto, ele nos deixou sinais que estão cada vez mais evidentes. OBS. Ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida de santificação são indispensáveis para participar das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos agora aos versículos 11, 12 e 13. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então as noivas imprudentes chegaram já com azeite. Mas aí não deu mais tempo. E elas ficaram desesperadas, batendo na porta. Abre a porta, abre a porta. E nós queremos entrar. Nós também queremos participar das bodas do Cordeiro. Queremos participar deste casamento. E o Senhor Jesus, o noivo, disse: não tem mais jeito. Não tem mais condições. Não posso abrir a porta, porque eu não vos conheço, porque vocês viveram a vida despreparadas, viveram a vida de qualquer maneira, distraídas. Não tem como. Vocês não quiseram a minha presença, não quiseram compromisso comigo. Então eu não tenho compromisso com vós. Naquele dia, no dia do arrebatamento, vamos ter grandes surpresas. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Qual a lição que Jesus quer nos passar com esta parábola? O que é que nós podemos aprender desta parábola? Nós aprendemos de duas formas: errando e vendo o outro errar. Jesus quer nos ensinar o seguinte, que a falta de preparo pode nos deixar de fora do reino de Deus. Todas tinham azeite na sua lâmpada, todas elas, mas somente 5 estavam preparadas para o encontro com o noivo. Somente 5 estavam preparadas para o encontro com Jesus. Como está a sua vida? Você está preparado para o encontro com o noivo? Você está preparado para o encontro com Jesus? Jesus está voltando. É uma verdade. Se você acha que não está preparado, se você deseja começar esta preparação o mais urgente possível, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Repete comigo esta oração. Senhor Jesus, realmente eu não estava preparado, não estava nem preocupado com a tua volta. Mas
a tua palavra me alertou da necessidade que eu tenho para me preparar. A partir de hoje, Senhor Jesus, eu quero estar preparado para a tua volta. Perdoe a minha negligência. Perdoe os meus pecados. Perdoe por negligenciar a tua palavra, por negligenciar a vida de oração, por viver distraído com as coisas desse mundo. Eu peço perdão ao Senhor e peço que o teu sangue me lave, me purifique de todos os meus pecados. Senhor Jesus, me dê fome e sede da tua palavra. Em nome do Senhor. Amém. Ok? Mais um estudo bíblico. A parábola das 10 virgens. Compartilhe esse estudo nas suas redes sociais. Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Dê um joinha. Faça o seu comentário. Nós cristãos temos que ser mais unidos. Vejo muitos cristãos compartilhando vídeos de pessoas que não têm compromisso com Deus. Enquanto um vídeo de um estudo bíblico, como esse, as pessoas negligenciam, não estão nem aí. Mas faça a sua parte como cristão. Ajude o reino de Deus. Deus não precisa de você, mas Ele conta contigo. Sabia disso? Então faça a sua parte. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja na tua vida. Assim eu oro. Amém.